O presidente Lula não está no Brasil acalmando o Congresso Nacional. Ele participa da cúpula do Mercosul, onde assume a presidência do bloco. Durante discurso, o chefe do executivo afirmou que estar no Mercosul protege o país. Roda sonora. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. A gente estava lendo lá o discurso. Lula ainda destacou que a tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Queria ouvir. A presidenta brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. Nesse esforço, será imprescindível conferir prioridade a 5 questões. A primeira delas é o fortalecimento do comércio entre nós e com os parceiros externos. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira. Adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocombustíveis. Não se constrói prosperidade apenas com grandes negócios. É necessário reativar o Fórum Empresarial do Mercosul e oferecer maior apoio a pequenas e médias empresas. É aquela música italiana, parole, parole, parole. Muita palavra, não sei, o que você achou aí do Kriegner? É difícil de opinar, né, Capeza? Até porque o presidente Lula desenvolveu uma habilidade muito grande que é se posicionar do lado errado da história. Eu quero pegar essa visita aí à Argentina como um todo. Algumas horas atrás ele tinha entrado ali na casa da ex-presidente Cristina Kirchner para poder fazer uma visita. Então, o presidente do Brasil, vamos tirar os nomes e os posicionamentos ideológicos aí de lado, né, se é que possível. O presidente do Brasil faz uma visita a um país vizinho, que é muito importante, talvez o segundo país mais importante aqui do nosso continente, não faz uma agenda oficial com o presidente democraticamente eleito desse país, não haverá agenda oficial entre o presidente Lula e o presidente Milei, houve ali um aperto de mãos em decorrência aí da cúpula dos BRICS e uma troca de poucas palavras, mas ao invés de fazer essa agenda, não faz essa agenda, mas ele faz agenda com a ex-presidente do país que foi julgada e condenada. Eu não vou trazer aqui argumentos ideológicos contra os Kirchners, mas a questão é que ela foi julgada e condenada. É a mesma coisa. Está em prisão domiciliar. Em prisão, foi visitar ali dentro da casa, que é a cela, né? Então, é a mesma coisa que vem um presidente de uma outra nação e entra no Brasil para fazer uma visita ao Marcola, para fazer uma visita a algum outro criminoso. Ou uma primeira-dama condenada que vem pedir asilo aqui. Que veio pedir asilo, não, que pediu asilo em casa e recebeu ali com o avião da FAB toda a sua ajuda, né? E quando depois uma cidadã nacional fica ali esperando 4 dias num vulcão na Tailândia, não tem dinheiro para mandar o avião da FAB, mas aí são outros 500. Mas esse é o cenário, o presidente Lula se posicionando de uma maneira contra aquilo que rege, inclusive, aí o rito democrático. E a fala dele no BRICS, na questão de uma tarifa comum entre os países do Mercosul, na verdade isso é uma política bastante interessante e quando se trata da questão de exportação, né? Quando vem falar sobre questões domésticas, aí realmente é uma questão muito mais delicada, mas entre a tarifa e inclusive a moeda comum para exportação entre os países do BRICS é economicamente viável, sim, é uma política interessante, mas ela é perigosa, então ela precisa ser analisada com bastante cuidado. Mônica Rosenberg, eu estava lendo um editorial do jornal The Economist dizendo o seguinte, que o presidente Lula
precisa se concentrar menos em discursos e menos em querer projetar um tamanho que nós ainda não temos na política internacional e se concentrar mais em administrar o país, cuidar dos acordos comerciais. Está falando isso porque o Brasil estava se alinhando ao Irã junto com outras ditaduras, como Rússia e China, e se distanciando da posição dos países ocidentais. Então, não que a posição do Brasil seja relevante, mas quando ele faz isso, ele manda um sinal de que nós estamos querendo projetar uma influência que nós não temos. E fala, menos discurso e cuida que administra. Então, em vez de falar do Mercosul, talvez, está certo que ele tinha que estar presente, mas ele precisa cuidar melhor do Congresso Nacional, para não ter essa confusão toda que está acontecendo. O Guilherme Mendes já está fazendo com o dedo aqui, não, mandando eu ficar quieto. Você já vai falar, Guilherme, calma. Queria te ouvir primeiro, Mônica, e depois pode vir com tudo para cima, meu querido Guilherme Mendes. Com a palavra, Mônica Rosenberg. Primeiro, Capês, que eu achei muito otimismo seu acreditar que a presença do presidente no Brasil resolveria de alguma forma o que ele conseguiria controlar o Congresso, porque o que nós vimos desde que ele tomou posse foi um acirramento do desentendimento. Então, não acredito que seja o problema da viagem dele que está causando maior estresse com o Congresso. Agora, onde a reportagem da The Economist faz todo sentido, e eu li essa reportagem com quase lágrimas nos olhos, pelo quanto me doeu, é que o Brasil está se tornando irrelevante no cenário internacional. Irrelevante, o Brasil que, pelo menos diplomaticamente, sempre foi protagonista. Nós fazemos parte do Conselho de Segurança, são 5 países, nós estamos lá como membros permanentes. Hoje eu já me pergunto se faria sentido, porque realmente o Brasil está tomando um caminho muito perigoso de deixar de ser o protagonista da mediação e da busca de soluções e de tomar partido se alinhando com um grupo muito perigoso. A gente está falando de capitalistas malvadões, mas esses autoritários malvadões de ditadura são extremamente perigosos, muito piores que qualquer capitalista. E aí, voltando para a questão do Mercosul e do discurso do nosso presidente no Mercosul, vale lembrar que ele foi lá com muito orgulho anunciar um acordo feito com uma sigla que eu não vou saber repetir, mas que inclui, parece que é a sigla dos menores países do mundo. É o Liechtenstein, a Suécia, a Islândia. Puxa, que coisa importante. Claro que todo acordo é bom e claro que nós buscamos e estamos avançando em relação ao acordo com a União Europeia, mas não dá para a gente estar celebrando que nós estamos protegidos por estar no Mercosul e assinando esses acordos tão representativos da nossa absoluta inexpressividade. Eu não gostaria que o Brasil fosse isso, lamento que a gente tenha chegado nesse lugar, lamento uma reportagem de uma revista tão importante escancarando isso para o mundo inteiro, porque a gente achava que só a gente estava vendo e agora todo mundo está enxergando isso, e que o nosso presidente entenda o seu papel institucional, ponha de lado as suas ideologias e quando ele vai a um país, pelo menos vá conversar com o presidente eleito democraticamente desse lugar, já que ele tem conversado com tantos ditadores. Muito bem, Mônica. Guilherme Mendes, estava vendo a imagem enquanto a Mônica falava. O presidente lendo, cabeça baixa, praticamente repetindo as palavras escritas sem interpretá-las, sem dar ênfase. Isso aí não retira um pouco a espontaneidade e a liderança da sua fala? Não deveria ele estar falando com boa impostação de voz, tentando de maneira convincente? Quem sabe, conhece alguma coisa de oratória, praticamente ele está lendo por obrigação ali, lendo um texto aí como que meio até de paciência cheia. Queria te ouvir. Capês, o presidente não tem a sua eloquência e a sua qualidade. Ah, tem! Guilherme, quem me dera ter a eloquência do presidente. E ele é até criticado, todo mundo fala, quando o Lula improvisa é uma catástrofe. A gente já ouviu isso várias vezes. Sim. Então, quando ele improvisa, ele está errado. Quando ele lê, ele está errado. Eu não sei o que ele tem que fazer. Talvez defender que ele deu um tiro na cabeça, porque de resto não tem como agradar. Agora, veja só, o que nós estamos colocando aqui, o desejo do Kriegner em falar mal do presidente Lula é tão grande que ele falou de BRICS. Nós estamos falando de Mercosul. BRICS é outra coisa. E veja lá, falou BRICS 2 ou 3 vezes. E veja lá, a questão toda é a seguinte, quando ele começou a falar um presidente eleito vem ao país vizinho visitar um ex-presidente condenado, eu achei que ele estava falando do Milei.
Porque quem fez isso no Brasil a primeira vez, há meses atrás, e foi a Santa Catarina, não procurou o presidente Lula, foi o presidente Milei e foi se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro. Então, dentro... Pera um pouquinho, gente. Nós estamos falando aqui na diplomacia, existe uma regra chamada reciprocidade. E tem uma outra questão. Você não vai à casa de ninguém que você não é convidado. A iniciativa na diplomacia de uma agenda oficial parte de quem recebe. Quem está recebendo o presidente brasileiro é o presidente argentino. Então, quem teria que propor a agenda é quem recebe. Isso não foi feito por parte do governo argentino. Ah, isso é frescura, isso é palhaçada. Não, não é. Relações diplomáticas não se dão como relações familiares ou de amizade. Infelizmente, a Argentina rejeita o governo brasileiro. Quem primeiro fez isso que o Kriegner acusou foi o presidente Milei, que veio ao Brasil, sequer comunicou à chancelaria e ao governo brasileiro e foi a Santa Catarina participar de um fórum de direita procurando o presidente Bolsonaro com o presidente eleito democraticamente. Tudo isso que o Kriegner falou vale, só que vale do outro lado. Então o presidente Lula tão somente aplicou o princípio básico da diplomacia, reciprocidade. Segundo ponto, vocês ficaram preocupados da forma, e ele tá velho, ele tá falando baixo, ele tá lento. Ninguém falou que ele tá velho. Não. Você falou que ele tá com fraco, lendo baixo, não perdeu impostação, perdeu capacidade. Tá meio desanimado. Desânimo, exatamente. Não, mas já a questão do etarismo também já vem, é um dos argumentos, inclusive, para desaconselhar a concorrer à reeleição. Mas o presidente falou uma coisa muito importante, que talvez vocês não tenham percebido. Ele falou, olha, a necessidade de sinergia entre o setor energético. E ele faz um aceno direto e muito importante ao agronegócio brasileiro. Por quê? Se parte da frota dos carros que circulam no Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, utilizar o etanol brasileiro, nós teremos um mercado maravilhoso. E, infelizmente, isso não acontece. Por quê? Não por conta do Brasil e talvez nem por conta da indústria automobilística dos nossos vizinhos, mas porque hoje a base do biocombustível brasileiro, ela é rechaçada por conta das grandes petrolíferas, que não querem que o etanol brasileiro se prolifere pelo mundo, dada primeiro, a questão da economia. E segundo, que é muito mais efetivo, menos poluente e mais barato. Então, vamos apostar no petróleo. Então, existem interesses comerciais muito sérios para a gente ficar tratando como brincadeira. E quando o presidente vira e fala, olha, seria importante a gente ter uma maior sinergia no setor energético, ele está tentando vender o etanol brasileiro. E isso seria excelente para o nosso agronegócio. E, por fim, veja lá, a presidência brasileira, quem preside não é o presidente Lula, é o Brasil, é o Estado brasileiro. Para você que está em casa entender, o Mercosul tem uma presidência rotativa. E o presidente, entre aqueles que hoje ocupam as cadeiras dos executivos nacionais desses 5 países que eu falei, sem dúvida, é o que tem maior projeção internacional. Então, o fato de o Brasil ter se apequenado, saído de organismos multilaterais, ter virado um anão diplomático em razão de governos anteriores, não cabe na conta do presidente Lula. Essa conta, felizmente ou infelizmente, não é dele. O que o Brasil realmente sofreu uma diminuição foi pelo fato de ter saído entre outros fóruns, de mecanismos de participação bilaterais e multilaterais mundo afora, e isso não se deu no governo brasileiro, no governo do presidente Lula, nesse governo brasileiro. Então, assim, faz parte a rotatividade, o Brasil vai exercer a sua presidência e espero que fortaleça o grupo. BRICS é outra coisa. Estamos falando de Mercosul. E, por fim, Capês, é muito triste eu perceber que os próprios brasileiros zombam do nosso país. Isso é uma coisa terrível. E grande parte dessa visão que a Mônica colocou aqui, que eu não concordo, desse apequenamento da imagem do Brasil, se deve, sobretudo, à elite brasileira que não acredita no seu país. Muito bem. Meu querido Davi Andrade, primeira fala forte do Guilherme, agora no final. A elite brasileira não acredita no nosso país. Quem seria a elite brasileira? São os políticos, são os empresários. Quem seria a elite brasileira? E segunda pergunta, o Brasil era um anão diplomático. O alinhamento com o Irã, na posse do novo presidente do Irã, o nosso vice-presidente da República fez lá representando o presidente Lula. Se não me engano, do lado dele sentaram uns 3, 4 terroristas que já estão mortos. Exatamente. Então, esse alinhamento não seria um alinhamento equivocado para quem quer não deixar de ser um anão diplomático? Exatamente, professor.
Em primeiro lugar, é o seguinte, Mercosul. Mercosul é trincheira ideológica. Não é bloco de mercado, coisa nenhuma. Ninguém está interessado com o Mercosul, gente. Por isso que o Milei está doido para pular fora. Por isso que Chile faz acordo bilateral livre. Por isso que Colômbia faz acordo bilateral livre. Por isso que Peru faz acordo bilateral. Ninguém quer fazer negócio com o Mercosul. Mercosul é bloco ideológico. Não é bloco de mercado. O Lula quer emplacar o Mercosul porque é mais uma perna dessa ideologia que ele defende. Então não é bloco de mercado. Milei está doido para sair disso. Passou o bastão e deu uma banana mesmo. Deu uma banana mesmo. Ele não quer saber disso. Passou com alegria a presidência para o presidente Lula nessa coisa rotativa de lá. Agora vamos cortar para essa questão da diplomacia brasileira, né? Queria até lembrar, olha a distância. Não é tanto tempo assim, não. Em 1947, né, Capês, teve um certo diplomata brasileiro que presidiu uma sessão da ONU que criou o Estado de Israel, né? Oswaldo Aranha. 1947, corta para 2025, corta para 2024, o que a gente tem? Um governo que defende Hamas, um governo que defende Irã, um governo que senta com ditador, um governo que senta com terrorista. Vão me dizer que está... Não, olha, só a diplomacia brasileira funciona perfeitamente. Acabaram com a diplomacia brasileira, destruíram a diplomacia brasileira, implodiram a diplomacia brasileira. E vem falar que isso é de governo Bolsonaro? Vão falar que é governo Bolsonaro que sentou com Hamas, sentou com um terrorista morto, que está batendo palma para Irã, que está criticando Israel o tempo inteiro, um Estado que se defende? É isso? Então, nós somos um país na diplomacia maravilhosa, né? Então, está tudo errado. Como o Kriegner disse, é o tempo inteiro do lado errado da história. Foram lá, gente, eu não estou dizendo de Milei, não, estou dizendo o seguinte, como é que um presidente da República vai visitar no outro país uma presidiária, porque é disso que se trata. Independente de ser ex-presidente ou não, ela é uma presidiária. E o presidente sai daqui e vai visitá-la na cela. Ah, tá na casa dela. É a cela. Ela está presa. Isso é razoável, um presidente de uma república fazer isso? Isso é diplomacia? Não dá, né, gente? Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo muito errado. Henrique Kriegner, você concorda com Davi Andrade ou concorda com Guilherme Mendes? A diplomacia do Brasil está no rumo certo? Não, de jeito nenhum. Na verdade, a diplomacia brasileira, ela tem um histórico glorioso. O Brasil é um dos poucos países que conseguiu definir as suas fronteiras sem conflitos armados, é um dos poucos países que conseguiram intermediar ou ter posicionamentos muito firmes em questões internacionais sem prejudicar os interesses nacionais, sem prejudicar a balança comercial, ou seja, mantendo um pragmatismo político. Tudo isso está indo pelo ralo, uma vez que o presidente Lula, além do seu posicionamento ideológico bastante equivocado, elegeu um assessor especial para sobrepor o chanceler, aquele que é o ministro das Relações Exteriores. Ou seja, hoje Celso Amorim tem mais voz dentro do governo do que Mauro Vieira. E isso quem fala não sou eu, não é a oposição, é quem está dentro do governo, quem está dentro do Itamaraty, que está vendo a credibilidade construída ao longo do tempo, indo pelo ralo e sendo completamente desacreditado, como a Mônica trouxe aqui, um anão diplomático. E aqui é um ponto que eu quero trazer. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer que eu fiz um equívoco aqui falando BRICS ao invés de falar Mercosul, mas isso não representa um desconhecimento da reunião. Isso aí, para mim, não é problema reconhecer esse erro. Problema, para mim, seria tentar ficar aqui usando de articulação e jogar informação para passar pano para os erros desse governo. Um presidente que vai visitar uma ex-presidente julgada e condenada, ele faz uma afronta ao sistema judicial daquele país, ele faz uma afronta aos cidadãos daquele país e ele leva uma mensagem errada. Esse mesmo presidente que manda um avião do Brasil, da Força Aérea Brasileira, custeado com dinheiro de imposto brasileiro, para resgatar uma primeira-dama que também tinha acabado de ser condenada por esquemas de corrupção que também, de certa maneira, estavam envolvidos com ele lá atrás. Ou seja, o que ele está querendo fazer? Todos aqueles que são da patota ideológica, ainda que eles sejam julgados e encontrados culpados pelas suas justiças nacionais, esses vão ser protegidos aqui pelo pai Lula. Essa é a mensagem que ele está mandando não só para o continente sul-americano, mas para o resto do país. E
agora ficar querendo jogar isso aqui que o Guilherme traz. Ah, não, porque o presidente tinha que convidar. O problema não é ele não se encontrar com o Milei. Esse não é o ponto do meu argumento. O ponto é ele se encontrar com uma pessoa que foi julgada e condenada por crimes de corrupção, que são crimes seríssimos. É crime contra o cidadão argentino. É esse tipo de aval e bênção que o Lula está dando quando ele faz essa visita. Ele está numa visita oficial à Argentina. Ele não está de férias à Argentina, ele está ali enquanto presidente da República Federativa do Brasil. Não é um momento off, não é um day off, não é momento para ele fazer conversas paralelas. O fato do Milei vir e conversar com o Bolsonaro não foi condenado, não está em prisão domiciliar, não foi... o cenário não tem nada a ver por corrupção. Esses aqui são dois casos completamente diferentes. Muito pior. Foi condenado... Nós estamos falando... Não foi condenado? Não, imagina, ele está inelegível por uma questão das reuniões um discurso ali com os embaixadores. Isso é o que? Uma condenação. Isso não é condenação de... Ela está presa. Ela está presa em prisão domiciliar. Isso não é uma condenação criminal que ela cometeu. Não, ele está dizendo o seguinte, é uma condenação, condenação eleitoral, não é uma condenação criminal por corrupção. Exato. Sim, claro. Mas essa tentativa, é uma condenação. De ficar tentando achar pelo em Não. Tecnicidade. Olha, vamos deixar essa questão... Esse é o teu próprio argumento. O mundo gira e a carruagem roda. Vocês querem concluir? Vamos assuntos. Não.